Amém? Queridos, Deus colocou uma palavra no meu coração, quero compartilhar com vocês. A priori, essa mensagem que nós anunciamos para domingo que vem era para ser hoje. Mas nós estávamos fazendo um sacerdócio na quinta-feira. E a hora que eu estava fazendo o sacerdócio na quinta-feira, tinha essa palavra, tetelestai. E a hora que eu li essa palavra, tetelestai, Deus ele fomentou uma palavra no meu coração. Deus ele trouxe uma palavra rema no meu coração naquela hora. E eu comecei então a rascunhar, e então recebi a direção do Senhor de nós compartilharmos essa mensagem hoje. De manhã, nós sentimos muita presença de Deus aqui, foi um culto muito abençoado, onde Deus tem feito grandes coisas sobre as nossas vidas. Nós vamos ler João, capítulo 19, versículo de número 28 até o 30, também está no multimídia. Disseram que estava um pouquinho frio aí, eles ajeitaram aí já o ar, já organizou aí para ficar um pouquinho mais tranquilo aí. Se continuar, depois você procura o Juan lá, tá? Diz assim o texto, vamos lá, está comigo aí? Sim ou não? Quem está comigo aí? Olha para o seu irmão e diga, você está acordado? Diz assim o texto, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus então disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus então disse, tetelestai, que quer dizer, está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Pai, que o Senhor trate, Senhor, nessa palavra sobre a nossa vida, que o Senhor traga, Senhor, sobre nós, Senhor, uma revelação, Senhor, especial para essa noite. Nós estamos aqui, Senhor, em meio a tantos irmãos que realmente precisam de uma palavra, precisam, Senhor, de um destino, precisam, Senhor, ser desbloqueado de algo e abençoado, Senhor, pelo Teu poder. Fale conosco, ministra, Senhor, ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir e fluir entre nós, e que nós possamos sair daqui abençoados, para a glória do Teu nome, Pai. Amém e amém. Queridos, a Bíblia nos ensina alguns pontos muito importantes e muito especial. E um dos pontos importantes e especial, eu quero falar com você sobre 2 pontos da ceia e a crucificação nessa noite. A Bíblia conta a história que quando Jesus ele estava se preparando para o fim, para a morte dele na cruz, ele senta então com os seus discípulos, ele chama seus discípulos para uma mesa muito parecida como essa, talvez um pouco maior só. E nessa mesa então, ele reunido ali junto com eles compartilham do pão. Eles compartilham então do suco da videira. Eles fazem então aquela ceia. E naquela ceia, Jesus mostra muitas coisas para aqueles discípulos e mostra muitas coisas para a nossa vida hoje. Uma das coisas que ele nos mostra é que nós temos que ter muita paciência. A paciência é algo que nós precisamos gerar, é o fruto do Espírito, e nós precisamos então ter ela sobre o nosso coração. Por quê? Porque no mundo nós temos aflições. No mundo nós temos então dificuldades para poder passar. Só que Jesus naquela mesa, olhando para um, olhando para outro, olhando para outro. Olha o cenário de Jesus. Olha o cenário dos discípulos de Jesus. Homens então, sem nenhuma capacidade, que Jesus então chama para andar com ele. E à medida que Jesus então chama para andar com ele, Jesus cuida deles 3 anos e meio, Jesus trabalha eles 3 anos e meio, Jesus ensina a eles 3 anos e meio, Jesus então faz milagres diante deles 3 anos e meio.
Jesus então manifesta a sua glória o tempo todo durante 3 anos e meio. Mas mesmo assim, na hora então dessa ceia, ele olha para um lado e ele vê Pedro, um homem turrão, um homem firme em suas palavras, um homem irredutível sobre então as suas decisões, um homem que então não media suas palavras, não media suas consequências, não media então o que falava e o que fazia. Ele não media, ele saía fazendo e saía falando. Um homem explosivo, um homem então nervoso, um homem desequilibrado, podemos dizer assim. Pedro, ele era desequilibrado. Pedro, ele não tinha um equilíbrio emocional. Pedro, na hora que ele estava então adorando o Senhor, na mesma hora ele estava exortando o Senhor, na mesma hora então ele estava negando Jesus. O tempo todo Pedro então variava em todos os seus sentidos. E ali Jesus estava sentado na mesa com um homem dessa forma. E Jesus então mostrando que nós precisamos estar e romper cada etapa da nossa vida. Quando ele olha para o outro, ele vê então Tomé, um cara que viveu junto com Jesus no meio então dos milagres, e Jesus sabia que Tomé, ele era muito incrédulo. Jesus então, ele sabia que Tomé, ele não acreditava. Se ele não pudesse ver, se ele não pudesse apalpar, se ele não pudesse então sentir, se ele não pudesse então pegar, ele não acreditava então. Quando Jesus então olha para o lado, ele vê Judas, um cara que carregava então a bolsa, era o tesoureiro então de Jesus, era a pessoa que carregava então as finanças do ministério de Jesus. E ali então, uma pessoa que foi vendido, ou melhor, se vendeu por moedas, talvez hoje, um valor de talvez 20, 25 mil reais. Foi o valor que então ele entregou a Jesus, porque a Bíblia diz que com o dinheiro ele comprou um terreno. Hoje um terreno, 25, 30 mil reais aí, depende do lugar, você acaba comprando. Então mais ou menos isso foi a média que Judas então acabou se corrompendo o seu coração. Então olha o cenário de Jesus. Quando ele olha então para os outros, alguns que parece que a água subia, a água descia. Então você percebe, irmãos, o que eu quero que você entra comigo nessa história, entra comigo nessa revelação que Deus me mostrou, que antes da crucificação, antes então da ceia final, aquelas pessoas, por mais que elas estavam junto com Jesus, mas elas não criam no poder de Deus, eles não criam na ação do Espírito, eles não criam então no poder de Jesus que ali estava. Como o Alisson abriu aqui a reunião dizendo, e foi muito feliz em dizendo, nós só precisamos crer que Jesus fez e ponto, acabou tudo, está resolvido. E é verdade, se eu e você cremos que Jesus fez, pronto, acabou, está definido. Amém ou não amém? Mas eles não sabiam, eles não entendiam isso, eles não viviam isso. O tempo todo eles estavam batendo cabeça entre si, um com o outro ali. E Jesus estava sentado dando então ceia então para aqueles homens. Olha que coisa. Jesus então dá ceia, prepara aquele povo então e dizendo para eles, olha, eu vou morrer uma morte de cruz, vou morrer assim, 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 mas eu vou ressuscitar, e à medida que eu ressuscitar, vai estar tudo resolvido, ok? Ok. E Jesus então ele completa a obra. Tetelestai significa estar consumado, está completado, está resolvido, está executado, chegou o fim, está tudo feito. É isso que significa tetelestai. E ali naquele momento então, Jesus ele faz todo o seu processo, Jesus faz todo o seu progresso. Os romanos então prendem Jesus, colocam então sobre ele uma coroa de espinho, coloca sobre ele então uma cruz pesada, maltrata ele, leva ele então a níveis profundos de dor, de sofrimento, de traumas, porque os golpes cortavam e rompiam então o seu corpo. Leva então essa dor, essa jornada, é pregado então numa cruz, levantado então pelos romanos do lado de um ladrão de um lado, do outro lado outro ladrão, e ali então Jesus está. Os discípulos que estavam sentados junto com ele na mesa, linha para quem tem, vazaram, se esconderam. Pedro então foi o tempo que ele nega. Judas foi aquele que então trai. Os outros então saem tudo de perto. E só fica ali meia dúzia de gente olhando para a cena.
A cena que havia 3 anos e meio sendo dito, mas por décadas sendo anunciados pelos profetas que haveria de acontecer. Preste atenção no que eu quero chegar com você. Existem coisas que nós ouvimos, existem coisas que nós então recebemos, vemos, mas parece que dá um branco, parece que tudo passa à medida do tempo que então o caminho ele vai sendo percorrido. Os discípulos olham, ou melhor, Jesus olha para os discípulos, cadê ele? Cadê as pessoas que estavam perto dele? Tudo bem. A Bíblia diz que então ele fica naquela cruz. Era sexta-feira, sábado os judeus não poderiam ficar na cruz. Chega então uma ordem, quebre as pernas então das pessoas que estão crucificadas, que pelo menos assim, as pernas traz sustentação para o tronco, para o corpo. Quebra as pernas, porque aí eles... e morre. Jesus então naquele momento, eles molham então uma esponja em um vinagre, põe então em uma cana, leva então nos seus lábios, ele bebe então daquele vinagre. Alguns falam que ele não bebe, que ele apenas então é colocado sobre a boca. E a hora que então ele acaba de sentir aquele gosto amargo, ele diz essa palavra: tetelestai, está consumado, está acabado, eu resolvi aquilo que eu vim para fazer. Queridos, Jesus ele cumpriu a parte dele aqui nessa terra. Jesus ele estabeleceu aquilo que ele veio para estabelecer. Jesus ele não ficou devendo nada aqui. Jesus ele resolveu o problema que precisava ser resolvido. Mas nós vamos observar aqui, no decorrer então dessa mensagem, que tetelestai ela tem então, eu coloquei 3 pontos que nós precisamos compreender quando Jesus ele disse, tetelestai, está consumado. Mas está consumado o que, pastor? Primeiro ponto, ele consumou a obra da restauração do homem. Eu e você era para eu e você ter sido então já lançado já no abismo. Porque a Bíblia diz que por um homem veio o pecado. Adão, ele pecou, e a hora que Adão ele pecou, toda aquela descendência, toda a geração posterior viria então de uma forma amaldiçoada. Mas Jesus ele veio para trazer a restauração disso, para ser então o segundo Adão para a nossa vida, para nos trazer o direito que foi perdido lá atrás. Então a primeira direção que eu quero mostrar para vocês e quero ensinar vocês aqui nessa noite é: eu e você não precisamos, não devemos, não podemos ficar orando como pobres miseráveis. Tem gente que ora dessa maneira: Senhor, eu sou um pobre, pecador, miserável, indigno de tudo isso. Você está dizendo assim: a cruz não serviu para nada para a minha vida. Porque eu e você precisamos entender que somos filhos. Aquilo que nós fizemos de errado, o nosso pecado, não é então para a nossa condenação, ao menos que eu e você não queremos aceitar o sangue de Jesus. Mas quando nós então decidimos por Cristo, aceitamos Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós temos direito então à salvação, temos direito então ao perdão, e nós saímos da condição de um pecador desgraçado para um filho amado do Senhor. Eu vou repetir para ver se você entende. Nós saímos da condição que Satanás queria nos deixar, como pecadores, como esfarrapados. Saímos dessa condição e passamos a ser filho amado, filha amada do Senhor, herdeiro das promessas do Senhor. Porque o tetelestai ele diz o seguinte: está consumado. Eu vim para resolver aquilo que Adão deixou para trás. E Jesus fez para a sua vida e para a minha vida aquilo que Adão então deixou para trás. Jesus ele veio para restaurar essa situação. Segundo, tetelestai, quando ele gritou tetelestai, ele consumou a nossa santificação. Ele fez um depósito de um valor incalculável de sangue para a nossa vida. Olha que coisa tremenda. Queridos,
Eu e você devíamos muito. Pensa comigo. Cada ato errado, cada ponto de injustiça, cada pensamento errado, cada pensamento maligno, cada coisa então errada que nós então cometemos na nossa vida, nós criamos um débito para com Deus. Um débito então nas mãos do diabo. E o diabo pode cobrar isso de mim e de você. Só que quando o diabo olha para um cristão, como ele olha para mim e para você, ele vê em mim e você um depósito. Existe um depósito de calção para a sua vida. Você está aqui nessa terra. A partir do momento que você então se entregou para Cristo, foi feito um depósito. Ele fez um depósito para a sua vida, para a minha vida, aonde eu e você temos agora o direito da santificação. Fomos santificados pelo sangue do Cordeiro, não pela nossa força do braço, nem pelo nosso intelecto, nem pela nossa vontade de agir, mas pelo sangue do Senhor. Eu e você fomos santificados. Ele nos deu esse direito. Então, queridos, há um depósito para a sua vida. Tem gente que fala assim: ah não, mas eu não vou alcançar, eu não vou conseguir, porque os meus pecados foram muito grandes, as coisas que eu fiz lá atrás foram muito grandes. A Bíblia diz que não importa o tamanho do seu pecado, pode ter sido vermelho como a escarlata, pode ter sido então do tamanho que for. Eis que o Senhor nos faz nova pessoa, nova criatura em Cristo. Ele nos deu então esse direito, porque o depósito foi feito. A hora que então Satanás ele vem para julgar a nossa vida, ele vai lá então e olha no banco do céu e fala assim: peraí, esse daqui está certinho, o depósito está feito aqui para ele aqui. Eu não posso deter, eu não posso romper, eu não posso então atrapalhar o direito dele. A única pessoa que pode fazer você não alcançar as promessas de Deus é você mesmo. Deus é o maior interessado em você, e o diabo é o maior interessado para destruir a sua vida. O diabo é o maior interessado para destruir a sua vida, a sua história, as suas finanças, tudo, sua família. E eu e você precisamos nos posicionar em Cristo, entendendo que Ele já depositou para as nossas vidas. Terceiro, tetelestai. O Senhor então ele veio e consumou a obra sacerdotal, nos dando direito do acesso ao Pai. Isso é lindo, tremendo e maravilhoso. Eu e você não tínhamos o direito que nós estamos tendo aqui agora. Não tínhamos esse direito. A Bíblia diz que antes, para você orar, para você pedir, para você buscar, você precisava então de um sacerdote. Por exemplo, você precisaria de mim. Você ia chegar e ia conversar comigo da sua culpa, do seu problema, da sua dificuldade. Ia trazer um carneiro, uma ovelha, ou que seja qualquer animal, para que você pudesse sacrificar, para mim sacrificar, para resolver então os seus problemas. Você me entregaria, eu então subiria. Esse púlpito aqui significa o Santo dos Santos. Teria então uma cortina fechada aqui, onde você não via, onde você não teria acesso, onde você não poderia chegar. E aí então eu, como sacerdote, eu vinha. Se eu não tivesse nenhum pecado, se eu não tivesse então nenhuma situação, eu conseguia resolver. Senão eu era fulminado também. Mas aí o sacerdote trazia então o sangue, aspergia sobre a arca, recebia então a direção do perdão, da cura, da libertação ou da bênção provida do povo, saía lá fora e estendia as mãos, e o povo era abençoado. O povo não podia orar, porque existem duas linhas: existe a linha sacerdotal e existe a linha profética. A linha sacerdotal é a terra para o céu, é o homem para Deus, e a linha profética é Deus para o homem. Então nós temos que entender bem essa linha. Quando nós então entendemos que Jesus ele veio para restaurar, ele abriu tudo, ele abriu a cortina, aonde eu e você ouvimos Deus e falamos com Deus. Vou repetir: eu e você ouvimos Deus e falamos com Deus. Tranquilo, o acesso ao Pai foi nos dado, o acesso ao Pai foi restaurado, o acesso ao Pai foi consumado. Tetelestai significa: eu consumei aquilo que eu vim para fazer, voltar a dar direito a você. Repare comigo, a Bíblia diz que Deus descia no jardim do Éden para falar com Adão. Nossa, pastor, que coisa legal! E se eu te falar para você que Deus desce da terra para falar com você hoje?
Mas você está preparado para receber a presença de Deus a ponto dele aparecer para você, sentar do teu lado, falar com você e você ficar tudo bem com isso daí e você conseguir entender? Ou você ainda está então na época da lei, entendendo que é só para alguns? Tetelestai significa ele veio para consumar, ele veio para restaurar, ele veio para nos dar direito. Eu e você temos direito de entrar no Santo dos Santos. Eu e você temos direito a chegar diante do Senhor e falar com Ele de uma forma linda, tremenda, abençoada e gloriosa. Eu e você temos acesso ao Pai. Olhe para o seu irmão e diga: você é filho. Diga para ele com mais força: você é filho. Então Tetelestai diz que a obra ela foi consumada, o projeto foi concluído. Ele foi então e estabeleceu essa situação. Porque qual que é o grande projeto de Satanás? O grande plano, o desejo de Satanás foi e é destruir aquilo que Jesus então veio para consumir, ou para consumar sobre as nossas vidas. Então pensa comigo, irmãos, o diabo queria que Jesus entregasse. Quando Jesus então ele recebeu aqueles golpes, foi para ele parar. Quando Jesus então recebeu a coroa de espinho, foi para ele parar. Quando Jesus então, estava ali sendo, maltratado naquela cruz, era para ele sair da condição dele humana e agir pela condição divina e sair daquela cruz. Mas ele não fez. Ele não fez por quê? Por causa de mim e de você. Ele não fez porque ele estava enxergando hoje, essa data, exatamente agora, nessa hora, eu e você aqui sentado, entendendo para participar da mesa dele. Porque se ele tivesse desistido, eu e você não poderíamos estar fazendo isso agora. Mas porque ele não desistiu, eu e você podemos fazer isso agora. Nós temos acesso, nós somos filhos herdeiros das promessas do Senhor. E a Bíblia diz que quando Jesus ele entrega seu espírito então ali, e diz: Tetelestai, resolvi tudo, consumei tudo, organizei tudo, está tudo feito, está tudo determinado. Naquele momento, todas as bênçãos, que eu disse? Todas as bênçãos foram entregues para a nossa vida. Entre milímetros da terra, até então ao terceiro céus, é uma região celeste. E nessa região celeste, existe então dezenas, centenas e milhares de bênçãos espalhados para você, que é tua, é para você. Não é para outra pessoa. Essa bênção não cabe para mim, não é para mim, é para você. Só que, se você não buscar ela, se você não tomar ela no mundo espiritual, se você não receber ela no mundo espiritual, se você não conquistar ela pelo aquilo que o Senhor fez pela sua vida, ela vai ficar aí. Ninguém vai tomar posse dela. E você vai chegar lá no céu, e você vai olhar toda aquela situação, e você vai dizer: poxa, poderia ter vivido melhor? Sim, poderia ter vivido melhor. Eu não creio num Deus que manda então uma maldição para a vida de uma pessoa a ponto dela ficar enferma. Eu não creio num Deus que coloque então uma situação sobre a vida de alguém para ela viver então um casamento frustrado e derrotado. Eu não creio num Deus que então fecha a porta para a vida de pessoas a ponto de pessoas passarem necessidade e fome. Eu não creio num Deus que faz isso, porque nenhum pai faz isso com seu filho. E se Deus é o nosso pai, Ele não faria isso conosco. Deus ele tem prazer em ajudar a sua vida e a minha vida. Só que eu e você muitas vezes não pegamos, não buscamos, não alcançamos, não conquistamos aquilo que Ele veio entregar para a minha vida e para a sua vida. Quando Ele diz assim: está consumado, está completado, está concluído, está então executado, a Bíblia diz que Ele entrega seu espírito. Seu corpo então cai naquela cruz, amolece na cruz, porque quando a pessoa morre ela perde então as forças e ela amolece então naquela cruz. Embaixo está a mãe dele junto com José de Arimateia, com uma equipe de pessoas preparando então para enterrar. O espírito volta então para Deus, para esperar então a ressurreição no terceiro dia. A alma desce na profundeza do abismo, imediatamente desce para tomar então a chave da mão da morte e do inferno. Jesus é tremendo. Jesus é bom demais, só. Jesus é demais, irmãos. Eu não sei se você gosta disso, mas Jesus é demais. Olha aqui que Jesus faz. O corpo dele está na cruz, o espírito está com Deus e a alma dele está brigando com o diabo pela sua vida e pela minha vida. Esse é o nosso Jesus, aquele que nós professamos aqui todos os dias que nós estamos aqui para o adorar. E ele desce para tomar então a chave da morte e do inferno.
E algumas pessoas dizendo assim: ah, mas o diabo fechou a porta da minha vida. Ah, o diabo fechou a porta do meu relacionamento. Ah, o diabo fechou a porta. Que porta que ele fechou, irmão? Se ele não tem a chave nem da casa dele. Se ele não tem a chave da casa dele, vai ter a chave de porta que fecha para você, irmão? Ele só encosta, ele só faz, só ruge, só que nem aqueles cachorrinhos vira-lata. E eu quero que você tome a sua autoridade no mundo espiritual agora. Eu quero que você então tome a sua posição no mundo espiritual. Porque se tem alguma porta fechada para a sua vida, não foi Deus que fechou, e diabo nenhum tem a chave para poder fechar. Ela só está encostada e você está com medo de romper. E é hora de você romper. É hora de você avançar. É hora de você então conquistar. Cada um tem a vida que merece ter. Cada um tem a vida que deseja ter. Se você hoje sair daqui empoderado para viver as conquistas do Senhor, você terá isso. Se você sair daqui com a força para destruir, para arrebentar essas portas que o diabo fechou para a sua vida, ou colocou então, empurrou ela para você, é tempo de você então reagir e sair, para que você alcance aquilo que o Senhor tem para a sua vida e para a minha vida. Deus tem algo especial para nós. Tetelestai, diga comigo, tetelestai. Novamente. 3 vezes. Todo mundo junto 3 vezes. Vamos lá, 1, 2, 3. Mais um pouquinho, somos batizados, né? Aqueles que não falam em línguas já pode começar a orar tetelestai, 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 que já vai começar a falar em línguas. Irmãos, tetelestai está consumado, está resolvido, foi resolvido. Jesus então desce. E eu imagino, irmãos, eu viajo, eu sou um cara apaixonado, eu fico viajando assim. Eu imagino assim, o inferno é escuro, lugar de trevas, a Bíblia diz que é lugar de trevas, é um lugar sombrio, um lugar então feio, horrível. E a Bíblia diz que no céu não vai ter sol, ou não tem sol, que Jesus é o sol da justiça. A luz de Jesus é mais forte do que a luz de um sol. A noite, que é trevas, quando o sol ele chega, a noite vai embora. Então eu entendo que à medida que Jesus começou a chegar então no inferno, no Hades, no lugar de tormento, seja o nome que você quiser dar, que tem um monte de nome. A hora que ele chegou, começou a entrar, um raio de luz bateu então para dentro, já clareou tudo. Eu acredito que o diabo e os seus anjos e demônios, né? Porque assim, né? Eram anjos caídos. O que é um demônio? Presta atenção que eu vou te falar. Demônio é um anjo no lugar errado. E eu quero trazer uma revelação para você. Se você estiver no lugar errado, no trabalho, na empresa, na faculdade, no relacionamento, você pode ser um anjo no lugar errado, vivendo como um demônio. Satanás, junto com seus demônios, começou a olhar e Jesus chega e diz: me dá. A Bíblia diz que ele toma, porque o diabo queria segurar. O diabo é encardido, irmãos. Olha para o seu irmão e diga assim: ele é encardido. Tem gente que chega no diabo e fala: sai, diabo, sai em nome de Jesus. Até se falar assim, né? Pode até ser que, se for mulher, né, para ter essa vozinha fina, vai conseguir expulsar ainda. Mas tem gente que fala muito manso. Irmãos, o diabo, você tem que ser resistente com ele. Você tem que se posicionar diante dele. Você tem que ter autoridade diante dele. Jesus, ele chega diante do diabo e fala: me dá a chave. E eu acredito que ele não queria dar, ele bateu a mão e pegou, tomou. No que ele sobe, olha esse negócio, hein? No que ele sobe, a Bíblia diz que ele leva todos aqueles que estavam cativos, cativeiro. Introduz então no céu. Ele volta então para a tumba. Entra no seu corpo. Entra comigo nessa história. No que ele entra no seu corpo, o corpo dele levanta. Aqueles cortes já não sangrava mais. O furo já havia cicatrizado, só estava a marca. Ele se levanta, tira o lenço que estava envolto então em seu rosto, dobra. Tira então as vestes, o linho fino que José de Arimateia deu então para enterrá-lo. Dobra. Se levanta,
senta então no lugar que ele está. A pedra então foi removida e ele sai. A hora que os soldados eles acordam, eles veem uma pedra tirada da tumba, olha para dentro, não tem ninguém, chega uma mulher. Preste atenção no que eu vou falar com vocês agora. Talvez aqui está o ponto da nossa mensagem. A hora que essa mulher ela chega perto, ela olha na tumba, não tinha mais nada. Ela pergunta para o anjo diz assim: não está mais aqui, ele ressuscitou. Jesus fala com ela e diz assim: que você está buscando, mulher? E a mulher não reconhece Jesus. Diga comigo, e a mulher? Diga com força, e a mulher não reconhece Jesus. É um absurdo, sim ou não? 3 anos e meio, viveu junto com ele, está sofrendo aquela dor naquele momento, Jesus ressuscita e aquela mulher não reconhece Jesus. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, tem muitas pessoas que estão então no caminho do Senhor, tem muitas pessoas que estão vivendo então nos princípios do Senhor aqui nessa terra, mas não tem conseguido enxergar Deus. Parece que Deus está tão longe deles. Deus não é um Deus longe, Deus é um Deus presente. Ele está presente em minha vida e em sua vida. Jesus, se nós servimos, Ele está ressurreto junto conosco, para caminhar e para andar conosco todos os momentos da nossa vida. Jesus ele fala com aquela mulher, e a hora que ele diz para ela, e ela olha, Rabone. E ali então ele fala assim: vá anunciar. E ela sai. Jesus sai. No meio do caminho, diga comigo, no meio do caminho, ele encontra outras pessoas. Diga comigo, no meio do caminho, ele encontra outras pessoas. A Bíblia diz que havia algumas pessoas, alguns homens, andando rumo a uma fazenda, rumo a um vilarejo chamado Emaús. E ali eles estavam caminhando. E Jesus ele chega. E a hora que Jesus ele chega, deixa eu descer aqui que eu vou falar mais perto com você. Tira alguém aqui para mim aqui. Tira esse púlpito para mim, alguém aqui, fazendo um favor. Jesus então ele começa a andar. E aí no que Jesus ele começa a andar, Jesus ele está ressurreto. Jesus então ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu tudo. E Jesus então ele desce, começa a andar no meio de pessoas. Aquelas pessoas que ele começa a andar. 4 homens, 5 homens. Vem cá, 5 homens. Você é um, Adri? Quem é o outro? Você vem, eu te chamo. Você escolhe, né, Adri? Mais outro homem. Homem. Joel e o Eliseu. Mais, olha lá, o Fernando, ó. 4, deu? Acho que é isso, né? Mais um? Deu. Acho que deu. Não. Deu. Tá bom. Deu. Tá bom. Tá bom, né? Os 4 homens estavam caminhando. Vamos caminhar. E aí Jesus entrou. Começou a caminhar junto com eles. Você só não pode ir mais muito rápido assim. Um pouquinho mais devagar. E Jesus então começou a andar perto deles. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Jesus estava perto deles e Jesus então se envolveu junto com eles. Homens que conheciam a Jesus com 3 anos e meio. Homens que comeram junto com Jesus, viram todos os milagres de Jesus, viveram todos os momentos com Jesus, não reconheceram Jesus a hora que Jesus chegou perto dele. Isso é forte para você ou não é? E aqueles homens, eles andavam, vamos andar na igreja hoje. Eles andavam e Jesus no meio. Eles na frente, 2 atrás e Jesus no meio. E eles andavam, eles conversavam. E eles não conheciam, não entendiam, seu Tony, eles não viam, eles não entendiam Jesus. Eles não conheceram, não reconheceram a Jesus.
Eles conversavam entre si, eles falavam entre eles, porém eles não reconheceram a Jesus. Olha para o irmão que está do teu lado e pergunte para ele: você está reconhecendo Jesus que está perto de você? Porque tem gente que não está não, irmãos. Tem gente que não está reconhecendo Jesus. E aí Jesus então começa a andar. Sobe aqui. Jesus então começa então a caminhar junto com eles. E a Bíblia diz que Jesus ele fica com eles naquela noite. Fica com eles naquele momento. Fica dois de um lado, dois do outro aqui. Naquele espaço que Jesus então fica com ele, eles sentam, eles participam, eles começam então a viver novamente aquela ceia. Queridos, eu quero que você entenda que muitas vezes você está olhando, está vivendo, está falando, mas não está identificando que é Jesus que está do teu lado. Depois da ressurreição, Jesus nunca mais deixou de estar perto do homem. O Espírito Santo ele anda dentro do homem quando o homem está em santidade e ao lado do homem quando o homem não está em santidade. Mas o tempo todo querendo então ajudar esse homem. E aqueles discípulos então eles sentam e eles começam então a conversar. E a hora que eles começam a conversar, presta atenção, eles começam então a conversar. A Bíblia diz que o partir do pão, no partir do pão, a visão daqueles homens foram abertos. A Bíblia diz que no momento que aqueles homens então participaram, a visão se abriu. E eles reconheceram a Jesus. Coisa tremenda. Estar perto, andar perto, viver perto, mas não reconhecer o cheiro, não reconhecer a voz, não reconhecer a fisionomia. É para acabar com tudo, irmãos. É para acabar com tudo. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, amados, que tem pessoas que já tiveram um relacionamento profundo com Deus, já viveram grandes experiências com o Senhor. Deus já falou com você, Deus já manifestou com você, Deus já realizou tantas coisas com você, mas parece que hoje você já não está mais reconhecendo Jesus. E eu quero te chamar a você hoje. O mesmo Jesus que estava no caminho de Emaús, que entrou para junto com eles passarem a noite, e jantaram junto, e no partir do pão a visão deles foram aberta, esse mesmo Jesus está presente entre nós, para poder nos ajudar e para poder nos abençoar nessa noite. Recline a sua cabeça um pouquinho, quero convidar aqui nossa equipe de louvor, os ministros que vão adorar. Os obreiros já vão ministrar a ceia já para nós vamos participarmos juntos desse momento especial. Qual tem sido a sua dificuldade para com Deus? Qual tem sido o seu problema para com Deus? Jesus ele quer fazer. Jesus ele quer nos entregar. Jesus ele quer nos realizar essa grande obra, esse grande banquete sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas você quer? Você está disposto em viver esse princípio que Deus ele te entregou para a sua vida e abençoou você de uma forma especial? A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 45 ao 46. No caminho de Emaús, então lhe abriu o entendimento,
para que pudesse então compreender as Escrituras, ele disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. Cristo sofreu, mas a Bíblia diz que Cristo ressuscitou dentre os mortos e deu à minha vida e à sua vida o direito de pertencermos e de sermos filhos de Deus. Baixe a sua cabeça. Você tem conseguido enxergar Jesus? Você tem conseguido reconhecer Jesus? Reconhecer Jesus na tua caminhada? Reconhecer Jesus na tua família? Reconhecer Jesus nos teus negócios? Reconhecer Jesus aqui na casa espiritual? Pastor, eu estou tendo dificuldade. Quero te dizer que Deus vai abençoar a sua vida e a sua visão será aberta nessa noite. Pai, pelo poder do nome de Jesus nós oramos. Eu peço, meu Deus e meu Pai, Senhor, a tua bênção para a vida, Senhor, dessas pessoas. Que todo o coração, Senhor, todas as pessoas que aqui estão, que não têm conseguido, Senhor, entender e reconhecer ao Senhor, não têm conseguido, Senhor, enxergar tudo aquilo que o Senhor tem feito, a sua voz, o seu caminho, a sua direção, que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, que ao partir desse pão, abrir a visão e mostrar a eles, ó Pai, o teu novo, o novo que o Senhor tem preparado para cada um, em o nome de Jesus. Os obreiros servirão vocês. Pegue até que todos sejam servidos e nós vamos participar juntos dessa ceia e o Senhor há de nos abençoar. Pode servir.